Olá, amigos, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo e assim terminar este capítulo, não é? Que é o capítulo 19, Papel dos Médiuns nas Comunicações Espíritas, e estamos estudando o item 225, já no finalzinho dele. E continuando o nosso papo de ontem, né? O que a gente está tirando de tudo isso? Quais são as lições que nós, como médiuns, estamos absorvendo para nos melhorar? Para sermos realmente aquele instrumento que a espiritualidade espera de nós. Para que possamos trazer, não posso dizer a mensagem na íntegra, porque estamos aqui encarnados, e as dificuldades que nos apresentam e também para os espíritos desencarnados é grande, mas o que podemos fazer para melhorar? Como podemos nós educar a nossa mediunidade com confiança, com presteza e, acima de tudo, responsabilidade? Vamos continuar. Mas, quando o próprio médium quer nos interrogar de tal ou tal modo, é bom que reflita seriamente a fim de nos perguntar de um modo metódico, facilitando assim nosso trabalho de resposta. Aqui são os espíritos Erasto e Timóteo, que está conversando, né, está dialogando conosco, e ele nos aconselha que, se nós queremos os interrogar, que sejamos direto, né? Que não venhamos com subrefúgios, né? Com conversas longas para saber o que queremos, mas que sejamos simples e direto para com eles. Porque, como vos foi dito em uma precedente instrução, vosso cérebro está frequentemente em uma desordem inextricável. E nos é bastante penoso e difícil nos movermos no labirinto dos vossos pensamentos. Olha só, vê o que ele diz. Ele fala que o nosso cérebro ele está totalmente em desordem, né? E que é difícil para eles ir buscar, né? Como ele fala, nos labirintos dos vossos pensamentos, né? Eles ir buscar lá o que eles podem utilizar, né? Quais são os meios que ele pode utilizar sem que haja tantos problemas, tantas dificuldades que nós mesmos. Sabe por quê? Porque quando nós estamos naquele momento de educação mediúnica, qual é o conselho que nos é dado? Vamos buscar a harmonia interior, né? Vamos estar entregue à prece, à meditação. Vamos deixar que a coisa flua normalmente, sem ansiedades, sem problemas lá de fora, sem qualquer outro tipo de perturbação. Mas aí, nossa cabeça fica, pensamentos a mil, e como é que nós podemos ajudar numa transmissão de mensagem, receber o pensamento do outro, se os nossos pensamentos estão todos confusos? Então é isso que ele nos fala, que nos aconselha. Quando as perguntas devem ser feitas por terceiros, é bom e é útil que a série de perguntas seja comunicada antecipadamente ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele se impregne, por assim dizer, porque então nós mesmos temos bem mais facilidade para responder pela afinidade que existe entre nosso perispírito e do médium que nos serve de intérprete. Então, mais um conselho aí, o qual, se a pergunta vem de terceiros, que seja primeiro apresentada ao médium, que vai ser o instrumento, para depois, aí sim está apresentada, o médium vai se familiarizar com as perguntas e aí vai favorecer, vai facilitar ao espírito comunicante responder com maior qualidade
possível para o nosso entendimento. Certamente podemos falar de matemáticas por meio de um médium a quem estas lhe pareçam inteiramente estranhas, mas frequentemente o espírito desse médium, olha só, frequentemente o espírito desse médium possui esse conhecimento em estado latente, isto é, já está armazenado, está guardado, né? Está no fundo do baú, como nós podemos dizer. O conhecimento ao qual ali vai ser falado. Ele deu o exemplo da matemática, claro. Se você vai falar de matemática para um leigo, vai ser muito difícil. Mas se esta pessoa tem algum conhecimento da matemática, então vai ser mais fácil para ele. São os espíritos, eles falam conosco, mas vão buscar dos nossos conhecimentos anteriores, que estão armazenados, favorecidos pelos atuais, e aí sim a comunicação ela fica melhor, né? Fica mais fácil. Aí ele diz: ocorre mesmo com a astronomia, a poesia, a medicina e as línguas diversas, assim como com todos os outros conhecimentos próprios à espécie humana. Enfim, temos ainda o meio de elaboração penoso em uso com os médiuns completamente estranhos ao assunto tratado, reunindo as letras e as palavras como em tipografia. Então, o espírito comunicante, ele busca exatamente os médiuns mais afinizados, né? E aí também vem a sintonia do médium para com o espírito, aquela afinidade gostosa que há para esse intercâmbio ser mais fácil. Porém, quando não a estes médiuns já capacitados, eles utilizam de outros médios. A dificuldade vai ser grande, mas eles utilizam, não vão deixar. Em vez de ser uma linguagem mais direta, vamos dizer assim, vai ser uma linguagem mais truncada, né? Vai ser uma coisa mais pausada, mais citada, para que esse médium possa realmente captar estas mensagens. Como dissemos, os espíritos não têm necessidade de revestir seu pensamento, percebem e comunicam os pensamentos só pelo fato de que existem neles. Os seres corporais, ao contrário, não podem perceber o pensamento senão revestido. Isto é, os espíritos não precisam de palavras para revestir o pensamento. Nós precisamos. Nós precisamos do vocabulário para podermos revestir o pensamento, né? Enquanto que a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase numa palavra vos são necessárias para perceber, mesmo mentalmente, nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária. Nós precisamos, né? Nós precisamos da linguagem, né? Da linguagem para se expressar. E aí ela vem revestida, de, como ele cita aqui, de verbos, de substantivos, disso e daquilo outro, né? Você pensa, seu pensamento se forma, mas você precisa revestir esse pensamento. Ele é revestido através da linguagem, né? A linguagem, sim, vamos dizer assim, de uma forma bem analítica, para que essa seja compreendida. Porque se eu pensar e querer emitir meu pensamento para você, você não vai entender. É preciso eu estar aqui falando, revestindo meu pensamento com palavras para que você venha entender. Então, esta foi uma mensagem instrutiva do Espírito Erasto e Timóteo. Então, meus irmãos, a gente precisa realmente se esforçar, né? Se esforçar para ser o bom médium e saber exatamente qual o meu papel diante das comunicações, sejam elas quais forem. Mas qual é o meu papel? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso? Onde eu preciso me esforçar mais? Né? Os meus conhecimentos são suficientes? Eu já preciso parar de estudar? Ou quanto mais eu estudo, melhor será para mim? Quanto mais eu estudo, mais a mediunidade ficará mais clara para mim e eu saberei trilhar o caminho que me foi colocado com os dons mediúnicos.
Esses são pensamentos que nós, como médiums, sejam médiums novatos ou médiums mais estudados, mais antigos, deve ter. Fazer uma autoavaliação de si mesmo. Conhecer a si mesmo, conhecer a sua capacidade, conhecer se você já se sente mais firme ou se você ainda tem muitos medos dentro de você, se existem muitas dúvidas, porque dúvidas todo mundo tem, mas se a dúvida exacerba, né? Então é preciso que nós realmente tenhamos todo o cuidado para que nós possamos fazer este intercâmbio. Se ainda você não se sente preparado, se você ainda é um médium novato, então é melhor que tenha calma, se acautele, estude, mas estude mesmo, tire suas dúvidas, aí sim. Quando surgir um convite, você vai e se avalia. Está capacitado? Já tem condições para isso? Tenho. Então, se eu quero, se isso é bom para mim, se isso vai me fazer bem e eu vou poder fazer o bem, então a gente aceita, tá bom? Então, meus queridos amigos e irmãos, nós vamos iniciar um novo capítulo, que será o capítulo 20, Influência Moral do Médium, tá bom? Nós vamos ter uma paradinha, tá? Mas na próxima semana nós reiniciaremos o nosso estudo, ok? Enquanto isso, eu espero que eu tenha feito uma boa explanação diante daquilo que a gente está estudando, tá certo? E vocês poderão se inscrever no meu canal, né? Me dá uma força, porque essa força que vocês me dão, vocês me impulsionam a estudar mais, vocês me empurram na realidade a buscar estudar, pesquisar, para que a gente possa se entender melhor. Então vai lá no meu canal, se inscreve e se gostou, clica no gostei, tá bom? Beijos e boa noite para todos.